Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, voltamos 2021, vamos com tudo, glória a Deus. Voltamos aqui com o nosso canal do Renovo, com os nossos devocionais, com os nossos quadros. Eu creio que esse ano vai ter muita coisa boa, muita coisa nova. Então fica ligado aí e vamos pro nosso primeiro devocional do ano. Bom, gente, queria compartilhar algo com vocês rápido, tá? Não quero me prolongar muito, apesar da galera falar que eu falo muito. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Bom, gente, eu tava lendo algumas coisas aqui, bem no comecinho do ano, bem no comecinho de janeiro mesmo, e uma coisa me chamou muita atenção, uma parada me chamou muito a atenção e eu queria compartilhar aqui com vocês, né? E se eu pudesse dar um tema aqui logo de cara para esse devocional, o tema seria Seja Alguém que Ouve a Deus, né? E eu queria falar sobre José, não José do Egito, né, como muita gente conhece, mas eu queria falar um José que é menos falado, que é o José de Maria, né, esposo de Maria, mãe de Jesus. Eu queria falar sobre ele, queria falar algo simples assim, mas eu creio que vai agregar muito para você, como foi muito bênção assim para mim, como Deus colocou isso no meu coração e me saltou aos olhos, né? E eu vou falar um pouquinho aqui da história, contextualizar rapidinho. Tá lá em Mateus 1 e Mateus 2, tá? Essa história, depois você lê lá com mais detalhes para você entender melhor, tá? Mas basicamente foi quando Jesus nasceu, né? Quando Maria recebe Jesus no seu ventre através do Espírito Santo. E a palavra diz que José ele era um homem justo, e sabendo disso ele quis romper seu relacionamento com Maria. Ele quis romper em segredo porque a palavra diz que ele era justo. Ele teve misericórdia, ele não quis expor Maria a uma vergonha, né? Porque provavelmente ele achava que Maria traiu ele ou algo do tipo assim, e ele queria, né, romper, mas por misericórdia ou compaixão dela, queria romper em segredo, né? Ficar quietinho, cada um na sua e tudo ok. Antes de casar, né? Tudo certinho. Só que enquanto ele pensava nisso, enquanto ele, né, somente estava vagando, né, nesse assunto, provavelmente, a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor vem e fala com ele e explica para ele tudo o que iria acontecer, quem era Jesus e quem era aquela pessoa que Maria estava carregando. Então José entendeu e José obedeceu a Deus, porque Deus pediu para que ele ficasse com Maria, para que não rompesse com ela, porque algo bom viria. Maria carregaria algo muito especial da parte de Deus, né? Então, quando José acordou, ele obedeceu e fez tudo isso. Então, quando Jesus nasce em Belém, e os sábios vêm visitar Jesus, vêm adorá-lo, vêm entregar presentes, prestigiar o rei, né? Aquele que era tão esperado. E Herodes fica sabendo disso, e Herodes, sabendo desse tumulto todo, assim, né, entre aspas, fica perplexo, fica, mano, como assim um rei, né, que nasceu, vou perder meu lugar, vou perder a minha vaga. Então ele fica meio conturbado e ele meio que começa a sondar os sábios para saber onde Jesus estava, para capturá-lo e tudo mais. E Herodes fala, mano, quando vocês voltarem, né, vocês me falam onde ele tá, pra mim poder adorá-lo e tudo mais, né, mandou uma lábia ali para poder capturar Jesus. Então os sábios foram, encontraram Jesus, né, a estrela guiou eles, adoraram ele, entregaram os presentes e tudo mais, e eles foram avisados, né, os magos por sonho, para que não voltassem pelo mesmo caminho que vieram, né, voltassem para Herodes e tudo mais. E depois que os sábios foram embora, José ele é avisado por sonho novamente, só que agora ele é avisado para que eles fugissem para o Egito e ficassem lá até o tempo determinado, porque Herodes queria capturar Jesus, matar Jesus. Então José novamente obedeceu e foi para o Egito. E quando Herodes soube que os magos o enganaram, né, foram embora por outro caminho, ele ficou muito bravo. E Herodes mandou seus soldados matarem todas as crianças ali da região.
né? E passou um tempo e tudo mais, Herodes morreu e um anjo do Senhor novamente avisa José para que voltassem do Egito, Egito não dá, do Egito para Israel. Então José se levanta e volta com sua família, né, Jesus e sua esposa. Só que ele fica sabendo que o filho de Herodes era aquele que estava governando ali a época, né, no lugar do seu pai. E ele fica com medo, então ele vai para Nazaré e ele é avisado por sonho para fazer isso. E assim se cumpre, né, toda essa primeira parte aqui da vida de Jesus. E no versículo 23 do capítulo 2 diz: a família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo que os profetas haviam dito que Jesus seria chamado Nazareno. O que eu queria falar aqui é bem rápido, né, bem sucinto, acho que já deu para ficar um pouquinho explícito aquilo que eu quero falar. Seja alguém que ouve a Deus, né? José foi um cara que ouviu a Deus. E uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, e muitas vezes a gente sempre recebe palavras, a gente sempre recebe profecias, e isso e aquilo do que Deus tem para nossas vidas, sobre aquilo que a gente carrega, não carrega, enfim. Eu estava pensando um pouco nessa passagem e Deus me destacou assim esses versículos chaves, né, que Deus fala com José e José obedece. Então a gente pode ver 3 vezes bem nítido o Senhor falando com José e José ouvindo e obedecendo, sabe? Muitas vezes nós recebemos palavras e tudo mais e às vezes a gente sabe de palavras dos nossos irmãos, de outras pessoas, ou sabe que alguém carrega talvez algo um pouco maior do que nós, porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele entrega o que quer na mão de cada um. Eu estava pensando sobre isso e essa parada me despertou. Muitas vezes nós queremos carregar aquilo que é mais especial, aquilo que a gente acha que é super espiritual, aquilo que a gente acha que é super fantástico. Só que cada um recebe aquilo que tem que receber, porque Deus sabe o seu limite, sabe a sua disposição e sabe que aquilo é o suficiente para você carregar. E muitas vezes nós queremos ser e lembrar de Maria que carregou Jesus, que carregou a promessa e foi algo tão maravilhoso, tão tremendo. Mas a importância de José, né, vamos colocar assim, no seu ministério, né? A importância de José para Maria e para Jesus, né? Muitas vezes nós não carregamos Jesus no nosso ventre, mas nós podemos ser pessoas que ouvem a Deus e que ajudam o próximo, que ajudam o outro a carregar aquilo que eles têm, a proteger aquilo que eles carregam, a se cumprir. A gente ajuda, nós sendo pessoas que ouvem a Deus, nós consequentemente podemos ajudar a se cumprir a palavra na vida do nosso irmão, sabe? E essa parada me tocou muito, assim, porque muitas vezes a gente tem uma certa inveja daquilo que o outro carrega, mas nós podemos ser pessoas que fazem a diferença para que aquilo que na vida do outro tem possa se cumprir, sabe? E a mensagem que eu queria deixar realmente seja alguém que ouve a Deus, porque se José não estivesse ouvindo a Deus e sendo obediente a Deus, eu não sei o que poderia acontecer com Maria e com Jesus. Talvez se ele não obedecesse às mensagens que Deus deu através de sonhos, através dos anjos para José, talvez Jesus fosse capturado. Mas eu creio que se José não tivesse sido obediente, o plano de Deus talvez ficaria retardado, seria procrastinado por causa de José não ter ouvido a Deus, de não ter obedecido. Claro que Deus faria de tudo para poder proteger, mas ele pôde contar com José, ele pôde contar com um homem que era justo, que era misericordioso e que entendeu o seu lugar e a sua posição diante de toda aquela situação e de toda aquela circunstância. Então, não seja alguém frustrado ou não seja alguém invejoso com aquilo que o outro carrega,
mas tenha ouvidos para Deus, para você saber o que Ele quer de você e para que você possa ajudar a cumprir aquilo que Deus tem na sua vida e na vida do seu irmão. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Que nós possamos ser pessoas que ouvem a Deus e que obedeçam a Deus, porque nós somos chamados para isso, para ouvir, para se relacionar com Deus e para obedecê-lo, independentemente daquilo que nós carregamos ou aquilo que o outro carrega, mas nós devemos ser pessoas ouvintes e obedientes a Deus. Amém? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, se abençoou sua vida, compartilha, comenta aqui embaixo, curte e dá uma forcinha aí, beleza? Deus abençoe, até mais!